O Bentley bateu na árvore de carvalho exatamente às 6h47 da manhã. Metal gritou. Vidro explodiu. Vapor saiu do capô amassado. Enquanto seu Bento Carvalho encostou o carro velho na estrada vazia da BR-12, dentro dos destroços, uma mulher estava imóvel. Sapatos de grife espalhados pelo vidro quebrado. Sangue se acumulando debaixo do cabelo loiro platinado. Bento não hesitou. Abriu a porta retorcida. Ergueu o corpo inconsciente dela. E levou para segurança. Enquanto o filho dele, o pequeno Noé, de 8 anos, olhava de olhos arregalados do banco da caminhonete caindo aos pedaços. A ambulância chegou 12 minutos depois. Bento esperou até os paramédicos assumirem. Depois sumiu quieto na neblina da manhã paulista. Não deixou nome. Não deixou telefone. Não deixou rastro. Exceto por um lápis de madeira gasto, que caiu do bolso da jaqueta dele, e parou em cima do cobertor do hospital. O que Bento não sabia era que tinha acabado de salvar Dona Alexandra Moreira, herdeira de um império de arte de 3 bilhões. E o que Alexandra nunca ia entender era porque seu anjo da guarda desapareceu, sem pedir absolutamente nada em troca. 2 anos tinham passado desde que a Linda Carvalho perdeu a luta contra o câncer, deixando Bento para criar Noé sozinho, na casinha simples da Rua das Acácias, em São Bernardo. A cidade inteira conhecia a história deles. Todo mundo conhecia. Num lugar onde fofoca corre mais rápido que Jornal da Manhã, Dona Rosa, vizinha do lado, ainda levava marmita 2 vezes por semana. Sua maneira de checar o viúvo, que trabalhava 16 horas por dia na oficina mecânica de um homem só. Bento agradecia a bondade, mas tinha aprendido a se virar sozinho. Tinha que ser assim. Noé estava olhando, absorvendo toda a lição de resiliência e força quieta que a vida jogava neles. A garagem atrás da casa virou ao mesmo tempo santuário e salvação. Bento consertava tudo. Caminhão enferrujado de fazenda, carro de luxo importado, mãos calejadas fazendo milagre em motores que outros mecânicos já tinham desistido. Noé sentava no canto depois da escola, desenhando no caderno com o mesmo lápis de madeira gasto que a mãe usava para as pinturas pequenas dela. O menino quase nunca falava sobre os desenhos, mas Bento notava como as figuras sempre tinham famílias completas, com mãe, pai e filhos, do tipo que Noé lembrava de antes do mundo virar de cabeça para baixo. A presença da Linda ficava em tudo na rotina deles. A caneca de café dela ainda estava no armário, intocada, mas não esquecida. As ferramentas de jardim dela penduradas direitinho no barracão, esperando mãos que nunca mais iam voltar. A árvore de carvalho no quintal ainda tinha as iniciais que ela gravou no primeiro verão como donos da casa, quando o futuro parecia infinito, e câncer era só uma palavra que acontecia com os outros. Bento tinha ensinado Noé cedo que luto não era algo para superar, era algo para carregar, como amor, só que mais pesado. Dinheiro sempre foi apertado, mas Bento dava um jeito com pura determinação. E o milagre ocasional. As mensalidades da escola que vinham aí pesavam na cabeça dele. Mais um lembrete de que ser pai solteiro significava viver sempre uma emergência longe do desastre. Ainda assim, ele recusava a caridade dos vizinhos e da igreja. Orgulho, Linda chamava. Embora dissesse com um sorriso que tirava o peso, agora aquele sorriso existia só nas fotos. E no jeito que os olhos do Noé se enrugavam quando ria. Um presente genético que o tempo não conseguia roubar. Mas naquela manhã em particular, enquanto Bento levava Noé para a escola, nenhum dos dois podia imaginar que a vida cuidadosamente construída deles estava prestes a cruzar com uma riqueza além da compreensão. A mulher que Bento tirou do Bentley já estava planejando voltar para São Bernardo, movida por uma curiosidade que não sabia nomear, e uma dívida que não conseguia calcular. Dona Alexandra Moreira tinha construído a fama comprando obras de arte inestimáveis, mas nunca tinha encontrado nada parecido com o mistério de um bom samaritano, que não esperava nada em troca. As semanas depois do acidente se misturaram na cabeça de Alexandra, como aquarela na chuva. Reuniões de conselho em torres de vidro em São Paulo pareciam ocas. Depois do roçar com a morte numa estrada secundária paulista, ela se pegava olhando pela janela da sala de reunião, pensando em mãos calejadas que a puxaram para a segurança, e olhos gentis que não pediram nada. O lápis de madeira gasto ficava na mesa dela como talismã. Lembrança de que ainda existia bondade de verdade.
num mundo que parecia cada vez mais falso e transacional. O detetive que ela contratou, seu Watson, foi minucioso e discreto. O relatório chegou numa terça. Bento Carvalho, 34 anos, viúvo, dono da Carvalho Autopeças em São Bernardo. Um filho, Noé, 8 anos. Sem ficha criminal, sem dívidas além das normais de cidade pequena. Score de crédito médio. Os fatos pintavam um retrato de uma decência comum. O tipo de vida que Alexandra lia sobre, mas nunca tinha vivido. Ela estudou as fotos granuladas que Watson incluiu. Bento trabalhando debaixo do capô de um carro. Noé sentado perto com o caderno de desenho. Os dois vivendo no mundo que ela só tinha visto de trás de vidros escuros. O plano se formou devagar, com cuidado, como obra-prima tomando forma na tela. Alexandra não podia simplesmente aparecer como ela mesma. O sobrenome Moreira mudaria tudo. Criaria obrigações e expectativas, que envenenariam qualquer autenticidade que a atraiu para aquele lugar. Em vez disso, ela seria outra pessoa. Alguém normal. Ela praticou a persona no apartamento dela em São Paulo, tirando décadas de privilégio como roupa cara. Seria a Ali Menezes, uma mulher de passagem pela cidade. Nada mais ameaçador que uma estranha precisando consertar o carro. A transformação exigiu mais que troca de guarda-roupa. Alexandra estudou como gente comum se movia pelo mundo, como falava sobre dinheiro, trabalho e sonhos. Alugou um apartamento modesto 1 hora de São Bernardo. Comprou roupa usada em brechó. Aprendeu a se maquiar sozinha sem estilista. A mulher que saiu desse casulo mal parecia com a CEO que aparecia na capa de revista de negócios. E era exatamente esse o ponto. Quando o Civic alugado de Ali Menezes entrou na Carvalho Autopeças, numa manhã fresca de outono. Bento mal levantou os olhos da transmissão que estava reconstruindo. Cliente era cliente, e ele tratava todos igual, com cortesia profissional e preço justo. Mas algo naquela mulher fez ele parar, talvez o jeito que ela se carregava, como alguém não acostumado a pedir ajuda. Talvez o jeito que os olhos dela demoraram nos desenhos do Noé colados na parede, estudando cada traço de giz de cera, com a intensidade de curadora de museu. Bento limpou as mãos no pano de chão, e foi até o balcão onde Ali esperava. Ela explicou que o carro estava fazendo barulho estranho, provavelmente nada sério, mas ficaria mais tranquila se desse uma olhada. O sotaque dela era culto, educado, mas parecia genuinamente nervosa com o custo possível do conserto. Bento deu um preço justo pelo diagnóstico, e viu um alívio genuíno inundar o rosto dela. A maioria dos clientes ricos nem piscava com os valores dele. Mas Ali Menezes segurava a bolsa como quem contava cada real. O problema do Civic era pequeno. Correia solta, 20 minutos de serviço. R$ 180 em peças e mão de obra. Ali ficou surpresa com a conta baixa. Depois feliz de um jeito que sugeria que não estava acostumada a surpresas boas. Pagou em dinheiro vivo, notas de 50 novinhas, e ficou rondando o balcão como se não quisesse ir embora. Noé tinha chegado da escola durante o concerto. Curioso com a estranha que elogiou os desenhos dele, e agora estava mostrando os últimos rabiscos. Com o entusiasmo que só criança de 8 anos consegue ter. Algo mágico aconteceu naqueles poucos minutos. Alice abaixou pro nível do Noé, realmente escutando enquanto ele explicava o processo dele, fazendo perguntas que provavam que entendia mais de composição e cor do que a maioria dos adultos. Ela apontou detalhes nos desenhos que nem Bento tinha reparado. Elogiar técnicas que o menino desenvolveu sozinho. Quando Noé mostrou tímido seu bem mais precioso, o lápis de madeira gasto da mãe, Ali prendeu o fôlego de um jeito que pareceu quase reconhecimento. Mas isso era impossível, claro. Ela nunca tinha estado em São Bernardo antes daquele momento. Nas semanas seguintes, Ali virou presença conhecida na oficina. O carro dela parecia desenvolver problemas novos com frequência suspeita. Pastilha de freio chiando aqui, fio solto ali. Nada caro, mas suficiente para justificar visitas regulares. Bento se pegava esperando esses horários. Embora não soubesse explicar exatamente por quê. Ali era fácil de conversar. Tinha um humor seco que tornava até papo banal divertido. Tinha opinião sobre tudo, da política local ao melhor pastel da cidade. Mas perguntava mais do que respondia, como se tivesse curiosidade genuína. De como era a vida em lugares como São Bernardo. Noé adorou ela imediatamente por completo. Do jeito que criança às vezes se apega a adulto, que trata eles como iguais, não como versões miniatura de gente grande.
Ali chegava com cadernos de desenho e lápis de qualidade, dizendo que era pro hobby dela, mas sempre acabava nas mãos ansiosas do Noé. Ensinava técnica para capturar luz e sombra, para fazer desenho plano parecer vivo e com volume. Sob orientação dela, o trabalho dele evoluiu, de rabiscos simples de giz de cera, para esboços sofisticados de lápis, que pertenciam em galeria não importa de geladeira. Bento observava essas interações com um calor crescente, e uma preocupação insistente. Noé tinha ficado retraído desde a morte da Linda, educado, mas distante até com vizinhos e professores bem-intencionados. Mas ali trazia à tona um lado do filho que Bento temia ter perdido para sempre. O menino curioso falante, que um dia acreditou que o mundo estava cheio de maravilhas esperando para ser descoberto. A transformação era linda e aterrorizante na mesma medida, porque Bento sabia que gente como Ali Menezes não ficava em lugares como São Bernardo para sempre. A tarde de outono se esticava, à medida que as visitas de Ali viravam rotina, não coincidência. Ela chegava exatamente quando Noé voltava da escola, horário que parecia natural. Mas batia estranho para Bento. Às vezes ajudava na lição de casa, mostrando o conhecimento que ia de matemática avançada, a história da arte e princípios de negócios. Quando Bento mencionou preocupação com as mensalidades da escola do Noé, Ali sugeriu casualmente vários programas de bolsa e auxílio, que tinha ouvido falar, dando detalhes notavelmente específicos. Para alguém que só estava de passagem, o primeiro jantar compartilhado aconteceu quase por acidente. O carro de Ali precisou de um conserto maior que o normal, deixando ela na oficina depois do horário de dormir do Noé. Bento ofereceu levar ela pro hotel, mas ela recusou educadamente, falando que ia pegar algo na lanchonete da esquina. Noé, com a honestidade crua de criança, anunciou que o pai dele fazia o melhor macarrão com carne moída de São Paulo, e que seria grosseria não convidar a amiga para ficar. Bento se viu concordando antes de pensar nos motivos para recusar, e uma hora depois estavam sentados na mesa pequena da cozinha, como uma família que ele quase tinha esquecido como imaginar. A noite fluiu perigosamente normal. Ali ajudou a tirar a louça, comentou sobre as fotos emolduradas, que contavam os tempos felizes da família Carvalho. Estudou o rosto da Linda nas fotos com atenção cuidadosa, fazendo observações sobre o amor que irradiava daqueles momentos capturados. Quando Noé perguntou se Ali já tinha sido casada, ela ficou quieta por um longo momento, antes de dizer que algumas pessoas eram feitas para tipos diferentes de história de amor. Bento entendeu aquela resposta de jeitos que não conseguia explicar, reconhecendo outra pessoa que aprendeu que felicidade vem em muitas formas, nem todas convencionais. Quando o inverno caiu em São Bernardo como cobertor conhecido, Bento percebeu que estava se apaixonando por Ali Menezes, de jeitos que ao mesmo tempo empolgavam e aterrorizavam. Ela se encaixava na vida deles tão perfeitamente, que parecia impossível que tivesse existido em outro lugar. Mais tarde da noite, quando Noé dormia e a casa ficava quieta, Bento não conseguia tirar a sensação de que Ali estava representando, em vez de simplesmente sendo. As histórias dela sobre o passado continuavam vagas, referências à família e empregos antigos cuidadosamente genéricas. Ela desviava perguntas pessoais, com a habilidade de quem estava acostumada a manter privacidade, embora parecesse genuinamente interessada em cada detalhe da vida de Bento e Noé. A primeira rachadura na fachada cuidadosamente construída de Ali apareceu, numa quinta-feira à noite de dezembro. Ela estava ajudando Noé com um projeto de arte difícil, quando o celular dela tocou com um toque que Bento nunca tinha ouvido antes. Música clássica, cara. Ali atendeu sem pensar, a voz mudando para tons de comando e autoridade, que pertenciam a salas de reunião, não a oficinas pequenas. A conversa durou menos de 30 segundos, mas Bento ouviu fragmentos que não batiam. Referências a aquisições e reuniões de conselho, menções a São Paulo e viagens internacionais. Quando Ali desligou, parecia assustada, como se tivesse revelado mais do que pretendia. A explicação veio rápido, talvez rápida demais. Esse empregador, ela disse, ainda tentando puxar ela de volta pro trabalho que tinha largado meses antes. E adulters corporativos podiam ser insistentes, especialmente na área antiga dela de consultoria de arte. A história era plausível, bem entregue, mas algo nos olhos de Ali sugeria camadas de verdade que ela não podia compartilhar. Bento quis perguntar mais fundo.
Mas Noé estava ouvindo com a atenção alerta que crianças reservam para conversas de adulto que sentem que podem ser importantes. Em vez disso, Bento guardou um momento na coleção crescente de pequenos mistérios que cercavam Ali Menezes. O Natal chegou com a alegria incansável. Que cidade pequena faz melhor que qualquer lugar? A rua principal de São Bernardo brilhava com luzes que refletiam na neve fina das vitrines. E a feira de Natal enchia a praça com cheiro de canela e pinheiro. Bento estava temendo a época, o segundo Natal sem Linda. Mas os presentes de Ali transformaram o que podia ser comemoração melancólica em algo que se aproximava de alegria. Ela ajudou Noé a escolher presentes pro pai, guiou ele no processo de embrulhar com precisão cuidadosa, e de algum jeito fez as comemorações modestas deles parecerem abundantes em vez de faltantes. Na véspera de Natal, enquanto sentavam perto da árvore pequena na sala de Bento, Ali entregou a Noé um presente que tirou o fôlego dos dois. Era um kit profissional de desenho completo, com lápis, carvão e papéis que pertenciam a estúdios de artista sério, não ao quarto de menino de 8 anos. A etiqueta de preço tinha sido removida com cuidado, mas Bento reconhecia luxo quando via. Quando começou a reclamar de presente tão caro, Ali cortou com firmeza gentil, explicando que talento como o do Noé merecia ferramentas adequadas. Ela tinha visto artistas o suficiente, disse, para reconhecer dom genuíno quando aparecia. Naquela noite, depois que Noé dormiu, rodeado pelos novos materiais de arte, Bento e Ali sentaram em silêncio confortável, olhando neve cair pela janela da cozinha. O momento parecia cheio de possibilidades e confissões, de palavras que queriam ser ditas, mas não encontravam caminho para a luz. Bento quase perguntou diretamente quem Ali Menezes realmente era, o que estava fazendo de verdade em São Bernardo, porque alguém com refinamento e recursos tão óbvios tinha escolhido passar meses na órbita dele, mas medo segurou ele, medo de que saber a verdade significasse perder o que quer que tivessem construído juntos. A resposta veio mesmo assim, entregue por circunstâncias além do controle de Ali, numa noite fria de janeiro. Enquanto compartilhavam mais um dos jantares cada vez mais frequentes, uma batida na porta de Bento quebrou a tranquilidade doméstica que cultivaram. Pelo vidro fosco, Bento viu a silhueta de um homem bem vestido, que claramente não pertencia ao bairro. Quando abriu a porta, o estranho se apresentou como Watson, detetive particular procurando alguém desaparecida fazia meses. Ele mostrou uma foto que fez o sangue de Bento gelar. Era Ali, mas não Ali como ele conhecia. Essa versão usava terninho sob medida, e estava ao lado de quadros que valiam mais que a casa, a oficina e a caminhonete de Bento juntos. A explicação de Watson foi metódica e devastadora. A mulher que Bento conhecia como Ali Menezes era na verdade Dona Alexandra Moreira, CEO da Fundação Moreira e herdeira de uma das maiores fortunas de arte do Brasil. Ela tinha desaparecido de São Paulo 6 meses antes, depois do que Watson chamou diplomaticamente de crise pessoal, e a família vinha procurando desde então. O tom do investigador era profissional, mas não cruel, ao entregar essa informação, acostumado a dar verdades desconfortáveis para pessoas que viravam danos colaterais nos problemas de ricos. Bento ouviu com dormência crescente, enquanto Watson detalhava o passado de Alexandra: escolas de elite, universidade de ponta, fundos de investimento e responsabilidades corporativas. Um mundo de riqueza e privilégio que poderia muito bem existir em outro planeta. Isso explicava tudo e nada, respondendo perguntas que Bento nem sabia que devia fazer, enquanto levantava novas que pareciam perigosas demais para pensar. A mulher que tinha virado essencial para a felicidade dele e do Noé não era quem dizia ser, mas o que doía mais era tentar entender o porquê por trás de tudo. A confrontação que Bento temia veio no dia seguinte, quando Ali, Alexandra, chegou para a visita habitual depois da escola com Noé. Bento encontrou ela na porta da oficina, o cartão de Watson segurado entre eles como prova num julgamento. A cor sumiu do rosto dela quando reconheceu o nome do investigador, e pela primeira vez desde que a conhecia, Ali Menezes pareceu sem palavras. A compostura cuidadosa que manteve por meses rachou visivelmente, revelando algo cru e desesperado por baixo da performance. A explicação de Alexandra veio em fragmentos, como peças de quebra-cabeça que ela não tinha certeza se queria montar. Estava sufocando em São Paulo, disse, afogando em expectativas e obrigações que pareciam mais sentença de prisão que privilégio.
quando Bento salvou a vida dela na BR-12. Quando saiu sem pedir nada, mostrou a ela um tipo de bondade que ela tinha esquecido que existia. Precisava entender, estar perto, lembrar como era ser valorizada por algo além do patrimônio ou do sobrenome. Os meses em São Bernardo não foram pesquisa nem trabalho de caridade. Foram a primeira vez na vida adulta dela que se sentiu genuinamente humana. Mas a raiva de Bento tinha crescido durante a explicação, alimentada por meses de engano. E a percepção crescente de como tinha sido manipulado completamente. Noé entrou correndo pela porta da oficina, bem quando a compostura de Bento finalmente quebrou, exigindo saber o que dava direito a Alexandra, de tratar a vida deles como experimento social. O menino congelou na porta, sentindo a tensão adulta que carregava o ar como eletricidade antes da tempestade. A voz de Bento foi dura ao dizer para Alexandra que eles estavam bem antes dela chegar. E estariam bem depois que ela fosse embora. Não precisavam do dinheiro dela, da pena dela, ou de qualquer forma distorcida de entretenimento que a amizade deles tinha proporcionado. As palavras ficaram no ar como fumaça de algo queimando. Noé olhou confuso e magoado, segurando o caderno de desenho contra o peito, como se pudesse proteger ele do colapso de mais uma coisa estável na vida jovem dele. Os olhos de Alexandra se encheram de lágrimas. Não tentou esconder, mas também não se defendeu das acusações de Bento. Em vez disso, se abaixou para o nível do Noé uma última vez, dizendo que ele era o artista mais talentoso que já conheceu, e que o talento ia levar ele para qualquer lugar que quisesse. Beijou a testa dele com cuidado, sussurrou algo no ouvido dele, que fez ele a sentir sério. Depois se levantou e saiu sem olhar para trás. Bento observou da porta da oficina, enquanto o Civic alugado de Alexandra saía da entrada pela última vez. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio confortável que dividiam nas noites de inverno. Era o silêncio pesado de finais, de pontes queimadas, e confiança quebrada além do concerto. Noé perguntou só uma coisa: a Ali vai voltar amanhã? Quando Bento balançou a cabeça, o menino só assentiu e voltou pro quarto, fechando a porta com precisão cuidadosa. Naquela noite, Bento encontrou o desenho mais recente do Noé, na mesa da cozinha, 3 figuras debaixo de uma árvore de carvalho, com uma delas cuidadosamente apagada até sobrar só um contorno fraco. Os dias que vieram depois pareceram recuperação de cirurgia, necessária, mas dolorosa, com cura que acontecia devagar demais para notar. Bento se jogou no trabalho com intensidade renovada, pegando projetos que exigiam atenção total, e não deixavam tempo para remoer. Noé se recolheu pro desenho, mas com determinação sombria em vez de alegria, como se desenhar tivesse virado obrigação em vez de prazer. Dona Rosa passou mais vezes, armada com marmita e perguntas preocupadas, que Bento desviava com educação treinada. A casa parecia oca de jeitos que não tinham nada a ver com a ausência da Linda, e tudo a ver com o fantasma de uma mulher que nunca existiu de verdade. 3 semanas depois da partida de Alexandra, Bento tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Ligou para os poucos clientes restantes da oficina para remarcar, carregou o essencial na caminhonete, e disse pro Noé que iam começar de novo em outro lugar. O menino aceitou a notícia com a resignação de quem estava acostumado à perda, perguntando só se podia levar os materiais de desenho caros, que a Ali deu de Natal. Bento quase disse não. Depois percebeu que punir o Noé pelo coração partido dele seria mesquinho e cruel. Empacotaram tudo que importava, deixaram as chaves com Dona Rosa, e saíram de São Bernardo numa terça de manhã, quando o resto do mundo corria pro trabalho. A cidade que escolheram não era grande nem pequena, nem familiar nem totalmente estranha, só diferente o suficiente para parecer fuga de verdade. Bento arrumou emprego numa oficina estabelecida, cujo dono estava perto de se aposentar e precisava de ajuda confiável. Noé se matriculou numa escola nova, onde ninguém conhecia a história deles, onde professores viam só um menino quieto com talento artístico excepcional. Em vez de criança sem mãe para ter pena, alugaram um apartamento pequeno em cima de uma padaria. Nada chique, mas limpo, seguro e deles. Pela primeira vez em meses, Bento sentiu que conseguia respirar, sem ficar imaginando quando a próxima bomba ia cair. A rotina que estabeleceram era deliberadamente simples. Trabalho, escola, casa, repetir. Bento evitava formar amizades próximas, mantendo interações profissionais e agradáveis, mas rasas,
Noé parecia florescer no ambiente novo, fazendo amigos com a adaptabilidade fácil de criança, enquanto continuava desenvolvendo o talento artístico, com uma intensidade que às vezes preocupava o pai. Os materiais de desenho caros ganhavam uso regular, embora Noé nunca mencionasse a origem, e Bento tentava não pensar na mulher, que reconheceu o talento do filho quando outros viam só desenho bonitinho de criança. Mas numa manhã fria de março, a vida nova cuidadosamente construída colidiu com a antiga, da maneira mais devastadora possível. Bento estava na oficina quando veio a ligação da escola do Noé. O filho dele tinha desmaiado na aula de artes, e estava sendo levado pro hospital infantil. As horas seguintes viraram um pesadelo de sala de espera, e termos médicos que soavam como língua estrangeira. Defeito cardíaco congênito, os médicos explicaram, provavelmente presente desde o nascimento, mas dormente até ser ativado por estresse ou doença. Cirurgia era possível, até provável de dar certo, mas seria cara, e a condição do Noé era séria o suficiente para precisar intervenção imediata. A realidade financeira acertou Bento como soco físico. O plano de saúde dele cobria o básico, mas nada perto do que a cirurgia do Noé ia custar. A assistente financeira do hospital foi gentil, mas realista. Podiam fazer parcelamento, pedir programas de assistência, mas o saldo final continuava duro e implacável. Bento se viu fazendo cálculos desesperados, tentando descobrir como hipotecar um futuro que nem tinha certeza que teriam. A ironia não passou despercebida. A mulher que poderia resolver isso com uma ligação era alguém que ele tinha afastado com raiva e orgulho. O que aconteceu depois surpreendeu todo mundo, principalmente o próprio Bento, enquanto sentava na sala de espera do hospital, lutando entre orgulho e desespero em partes iguais. Uma figura familiar apareceu na porta. Dona Alexandra Moreira entrou naquele espaço estéril, como se pertencesse ali, vestindo as mesmas roupas simples que usava como Ali Menezes, mas carregando a autoridade quieta de quem está acostumada a fazer as coisas acontecerem. Não ofereceu explicações de como soube da condição do Noé, nem porque viajou centenas de quilômetros para estar lá. Só sentou do lado de Bento e disse: "Como eu posso ajudar?" A conversa que veio depois foi diferente de qualquer outra que tiveram. Alexandra não tentou justificar o engano anterior, nem pedir desculpas pela dor que causou. Em vez disso, focou inteiramente nas necessidades imediatas do Noé, explicando que já tinha falado com a administração do hospital sobre criar um fundo anônimo para cobrir todas as despesas médicas. A fundação cuidaria de tudo discretamente, sem publicidade e sem reconhecimento exigido. Quando ele começou a objetar, ela cortou com firmeza gentil, apontando que a saúde do Noé era mais importante que o orgulho adulto e as complicações deles. Mas a revelação de verdade veio quando Alexandra explicou por que tinha voltado para as vidas deles naquele momento crucial. Nunca tinha parado de monitorar o bem-estar deles de longe, admitiu, usando recursos disponíveis para alguém com as conexões e a riqueza dela. Quando o nome do Noé apareceu nos registros do hospital, ela largou tudo para estar lá, não por obrigação ou culpa, mas porque amava os dois demais para deixar orgulho impedir de ajudar quando realmente precisavam. A confissão ficou entre eles como ponte, que nenhum dos dois tinha certeza se ainda existia. A cirurgia do Noé foi bem sucedida, embora a recuperação fosse longa e exigisse acompanhamento médico contínuo. Alexandra arrumou o melhor cardiologista pediátrico do estado para supervisionar o cuidado, de novo por canais anônimos, que deixaram a dignidade de Bento intacta, enquanto garantiam que o filho recebesse tratamento, que seria financeiramente impossível de outra forma. Ela visitava o Noé todo dia durante a internação, levando cadernos de desenho e histórias, e o tipo de companhia fácil que fazia a cura parecer menos trabalho e mais volta à vida. Durante aqueles longos dias de hospital, Bento e Alexandra começaram a reconstruir algo que parecia confiança, embora parecesse diferente do que tinham compartilhado em São Bernardo. A fingimento tinha acabado. Ela era Alexandra Moreira, não Ali Menezes. E a riqueza e responsabilidade que vinham com a identidade real não podiam ser ignoradas ou desejadas embora. Mas por baixo das diferenças de superfície, a conexão que os uniu permaneceu intacta. Falaram honestamente pela primeira vez sobre os medos e fracassos respectivos, sobre a solidão que levou Alexandra a criar Ali, e o orgulho que levou Bento a rejeitar ajuda que precisava desesperadamente.
A conversa mais difícil veio no dia da alta do Noé. Enquanto se preparavam para voltar pro apartamento, Alexandra finalmente perguntou a questão que assombrava os dois. E agora? O instinto inicial de Bento foi recuar de novo, agradecer pela ajuda e depois desaparecer, antes que as coisas ficassem complicadas. Mas Noé, com a sabedoria que às vezes surge de crianças que enfrentam mortalidade cedo demais, apontou que fugir era só outra forma de mentir. Se eles se importavam um com o outro, e Noé tinha certeza que se importavam, então precisavam achar um jeito de ser honestos sobre isso. A solução que chegaram era imperfeita, mas genuína. Alexandra voltaria para São Paulo e para as responsabilidades lá, mas não desapareceria completamente das vidas deles. Visitaria quando pudesse. Manteria a amizade que sustentou todos durante a crise, e veria onde a honestidade poderia levar. Bento ficaria na cidade nova com Noé, construindo a vida estável que o filho merecia, enquanto permanecia aberto a possibilidades que tinha medo demais de considerar antes. Não era final feliz tradicional, mas parecia verdadeiro para quem eles tinham se tornado, e o que aprenderam sobre amor, confiança e a coragem necessária para os dois. 6 meses depois, numa tarde fresca de outono, que lembrava o primeiro encontro deles, o carro alugado de Alexandra entrou no estacionamento da nova oficina de Bento. Ela tinha ligado antes dessa vez, sem mais visita surpresa ou aparições misteriosas. Noé estava esperando na janela, o desenho mais recente espalhado na bancada como oferenda, para alguém que tinha feito muita falta. Bento observou da porta enquanto mãe e filho, porque era isso que tinham virado em todos os sentidos que importavam. Se abraçaram com alegria feroz de quem aprendeu a não tomar presença como garantida. A oficina tinha um canto novo agora, feito especialmente para os projetos de arte do Noé. Os desenhos dele cobriam uma parede como exposição de galeria, mostrando a evolução do talento dele sob a mentoria à distância contínua de Alexandra. Ela tinha arrumado aulas com um artista local renomado, de novo por canais anônimos, e o trabalho dele começava a chamar a atenção de quem entendia dessas coisas. Mas mais importante, Noé estava desenhando por alegria de novo, não por obrigação, criando figuras que capturavam não o que perdeu, mas o que encontrou. Bento e Alexandra não correram para definições, ou compromissos que poderiam parecer forçados ou prematuros. Em vez disso, deixaram a relação se desenvolver naturalmente, construída na base de verdade que finalmente aprenderam a compartilhar. Ela ficava um fim de semana aqui, uma semana ali, encaixando na rotina deles sem sufocar. Às vezes pareciam família, às vezes pareciam amigos próximos, às vezes pareciam algo inteiramente novo que ainda não tinha nome. A ambiguidade que um dia poderia ter frustrado eles, agora parecia liberdade. O luxo de descobrir o que significava um pro outro, sem pressão externa ou expectativa. A cidade começou a aceitar a presença periódica de Alexandra, sem muita curiosidade ou fofoca. Ela era amiga do Bento de São Paulo, alguém bem-sucedida que escolheu investir tempo e recursos na comunidade pequena deles, financiava discretamente programas de arte nas escolas locais, apoiava pequenos negócios que estavam lutando, e tratava todo mundo que encontrava com o mesmo interesse genuíno, que mostrou como Ali Menezes. A diferença era que agora as pessoas sabiam quem ela era, o que de algum jeito a tornava mais confiável, não menos. A autenticidade, Bento percebeu, era magnética, de jeitos que performance nunca poderia ser. Quando o inverno caiu sobre a nova vida deles, Bento se pegou pensando menos no que perderam em São Bernardo, e mais no que ganharam pela jornada que os trouxe até aqui. Noé estava mais saudável e feliz do que desde a morte da Linda. O talento artístico florescendo sob incentivo de alguém que realmente entendia dom criativo. Alexandra encontrou um jeito de integrar riqueza e responsabilidade, com o tipo de conexão pessoal que sempre quis, usando recursos para fazer diferença real em vidas individuais, em vez de só financiar causas abstratas. Mas talvez o mais importante, Bento aprendeu a aceitar ajuda sem se sentir diminuído por isso, a reconhecer que amor às vezes exige engolir orgulho e deixar outros compartilharem tanto fardos quanto alegrias. A lição veio com custo alto. Meses de engano, crise médica de uma criança, a dor de várias separações e reconciliações. Mas a relação que resultou parecia mais forte, por ter sido testada pela realidade, em vez de preservada no âmbar da fantasia. A história podia ter terminado aí,
Com felicidade conquistada a duras penas e lições aprendidas. Mas vida raramente dá finais tão arrumadinhos. Numa manhã fria de fevereiro, enquanto Bento abria a oficina para mais um dia de trabalho honesto, encontrou um envelope que alguém tinha deslizado por baixo da porta durante a noite. Dentro tinha uma única folha de papel caro, com a letra distinta de Alexandra. Algumas coisas não precisam de definição para serem reais. Obrigada por me ensinar que amor não é sobre ficar ou ir embora. É sobre escolher um ao outro todo dia, na forma que essa escolha tomar. Ele olhou para cima e viu Noé parado na porta, mochila pendurada num ombro, um desenho novo na mão livre. O desenho mostrava 3 figuras debaixo de uma árvore, mas dessa vez nenhuma estava apagada ou sumindo. Em vez disso, estavam perto, mas separados, conectados por fios invisíveis, que sugeriam presença sem posse, amor sem propriedade. Quando Bento perguntou o que tinha desenhado, Noé sorriu com a confiança quieta de quem descobriu algo importante. É a gente, ele disse simplesmente. Todos nós, do jeito que realmente somos. Naquela tarde, a ligação habitual de Alexandra veio no horário certo, a voz carregando o calor de quem encontrou lugar na história, que não seguia regras convencionais. Falaram sobre o último projeto de arte do Noé, sobre os planos de Bento de expandir a oficina, sobre 1000 coisas pequenas que importavam porque eram compartilhadas. Quando a ligação terminou, Bento não sentiu a dor conhecida de separação. Em vez disso, sentiu a satisfação quieta, de alguém cuja vida era exatamente tão complexa, linda e imperfeita quanto deveria ser. Pela janela da oficina, neve começou a cair, em flocos grossos e preguiçosos, que transformavam a rua comum em algo mágico. Noé levantou os olhos do desenho tempo suficiente para ver o tempo mudar. Depois voltou ao trabalho com a intensidade focada de quem cria beleza a partir de espaços em branco. Bento voltou pro motor que o desafiava desde a manhã, encontrando soluções com paciência e habilidade, e com o tipo de persistência quieta, que o carregou por problemas mais duros que carburador teimoso. O lápis que Noé usava era novo, parte do conjunto que Alexandra mandou pro aniversário dele, mas ele mantinha o lápis de madeira original, aquele que começou tudo, num lugar de honra na mesa dele. Servia de lembrete não do que foi perdido ou encontrado, mas do que era possível, quando pessoas escolhiam ver o melhor uma na outra, apesar de todas as razões para escolher o contrário. Algumas histórias terminam com casamentos, declarações ou revelações dramáticas, mas as melhores às vezes terminam com o reconhecimento simples de que amor tem muitas formas, nem todas exigindo nomes, cerimônias ou promessas além da decisão de continuar aparecendo dia após dia para as pessoas que mais importam. E numa oficina pequena numa cidade que não era grande nem pequena, onde um pai viúvo trabalhava ao lado do filho talentoso, enquanto mantinha conexão com uma mulher que aprendeu que lar não era lugar mas escolha. Foi exatamente isso que aconteceu, todo santo dia.